A delegacia declarou inocência. Tentando esconder o rosto e algemado, ele falou poucas palavras à imprensa. Como você teve coragem de matar uma mulher que esperava um filho seu? Eu sou inocente. Um dia antes vocês tinham discutido. É uma coincidência ela ter morrido no dia seguinte? Eu não sei quando ela morreu, não sei o motivo. Eu sou inocente. Ronaldo está com a prisão temporária decretada por 30 dias. Estas imagens mostram a vítima, Kelly de Paula Novaes, de 30 anos, caminhando em direção a um carro preto. Na sequência, ela entra. Ao volante, segundo a polícia, está Ronaldo Moreira, um advogado de 39 anos, homem com quem a moça tinha um relacionamento extraconjugal. Este era o ponto de encontro dos dois. O motorista dá a marcha ré e eles saem. A intenção do homem era levar a jovem a um motel, mas ela não aceitou o convite, já que a gravidez era de risco. Da Atena para a polícia, a ideia de Ronaldo era matar Kelly naquele dia. Mas a negativa da moça atrapalhou os planos do homem, que não aceitava o fato dela estar grávida dele, que era casado com outra mulher. Mas o advogado não desistiu do plano de matar Kelly. Na noite seguinte, o carro dele, este HB20 preto, foi flagrado por câmeras de segurança ao entrar no motel em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Para a polícia, Kelly está no carro. 2 horas mais tarde, os mesmos equipamentos registraram a saída do casal. O delegado Rubens José Ângelo, que investiga o caso, conta que ao deixar o motel, o suspeito segue para o endereço onde Kelly foi encontrada sem vida no dia 16, em uma estrada de terra na altura do quilômetro 42 da rodovia Mogi Dutra, na Grande São Paulo. Confirma que levou a vítima para o motel, bem como manteve a relação sexual e conduziu o veículo em todo o trajeto em que foi detectado no local do crime, na cena do crime. Todavia, nega a prática do crime. A polícia conseguiu ainda este comprovante fiscal do pagamento que Ronaldo... Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Polícia apreende armas, 25 quilos de cocaína e 8 pessoas são presas. Estas prisões foram em decorrência de uma denúncia anônima. Escritório Regional do IMA analisa 2 possíveis casos de raiva bovina em Uberaba. A raiva, na nossa região, ela é endêmica, então sempre vão acontecer alguns casos. Diabéticos estão com dificuldades para encontrar fitas que medem a glicose nos postos de saúde. 7% da população mineira tem diabetes. No esporte, Cruzeiro e Atlético se preparam para mais uma rodada do Brasileirão. Não dá para perder. O Band Cidade começa agora. Uma ótima noite para você. O Band Cidade de hoje começa com imagens impressionantes de um verdadeiro arsenal de guerra. As polícias federal, civil, rodoviária federal e militar apreenderam hoje em Uberlândia várias armas e 25 quilos de cocaína. 8 pessoas foram presas. O fundo falso de um carro foi utilizado para esconder o material apreendido e, por cima, brinquedos tentavam dificultar a identificação da polícia. Nossa equipe flagrou a chegada dos 8 homens presos na sede da Polícia Federal pelo carregamento de 25 quilos de cocaína, 15 revólveres, 3 pistolas, um fuzil elétrico, diversas munições e lunetas para armas vindas do Paraguai. Há aproximadamente 2 meses, 3 meses, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui em Uberlândia tomou conhecimento de que estaria ocorrendo a receptação em Uberlândia de armamento oriundo do Paraguai. Em razão disso, iniciaram-se ali as investigações, que culminou hoje com a prisão do indivíduo, que é ele quem traz esse material. Ele traz, vende na região, e esse armamento, por óbvio, que ele serve para armar criminosos, inclusive para o enfrentamento contra a polícia. Os suspeitos podem responder por tráfico internacional de drogas e contrabando de armas, que tinham como destino a cidade de Uberlândia e região. No princípio, todos responderão pelo tráfico internacional de drogas, porque
porque a droga veio do Paraguai direto para o Brasil. Responderão também por crime de contrabando, responderão pelo crime de descaminho, pela posse de arma de fogo de calibre restrito, enfim, a pena no caso desses indivíduos pode ultrapassar os 30 anos de reclusão. Estas prisões foram em decorrência de uma denúncia anônima, o que reuniu uma força-tarefa da Polícia Civil e Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal e o sistema prisional. Nós atuamos com a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria de Estado de Defesa Social. É um trabalho efetivamente integrado nos moldes de uma agência de inteligência e o resultado está aí. São diversas apreensões nesse ano, no ano passado, diversos criminosos de alta periculosidade e apreensões de armamentos de alto poder ofensivo e também grande quantidade de drogas. Também foram apreendidos 5 veículos e 2 deles são roubados. Um plano de grande porte frustrado pela ação da polícia. A gente contabilizando ali 20 armas de fogo, então com certeza nós vamos conseguir reduzir muito o número de roubos na cidade. A quantidade de droga que foi apreendida também da mesma forma. A gente tira essa droga de circulação, então menos pessoas poderão vir a morrer e homicídio relativo ao tráfico de drogas. Então é uma ação importante esse trabalho conjunto que a Polícia Militar realizou hoje e a gente espera que com isso a gente leve mais segurança para a cidade. E o assunto agora é saúde. Diabéticos estão com dificuldades de encontrar as fitas reagentes que medem a glicose nos postos de saúde de Belo Horizonte. Por mês, são consumidas mais de 1 milhão de fitas na capital. Todas essas pessoas reunidas em frente à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde na capital buscam o direito à vida. Em comum, elas são diabéticas ou convivem com algum familiar que tenha doença e precisam de uma fita especial que mede o nível de glicose, ou seja, o nível de açúcar no sangue, para então administrar a insulina. Mas as fitinhas estão em falta nos postos de saúde da capital. Segundo a Prefeitura, não há estoque suficiente e agora só gestantes, crianças até 11 anos e pacientes que fazem hemodiálise terão direito. Lara, que há 12 anos foi diagnosticada com diabetes, se reuniu com essas pessoas para relatarem ao Ministério Público a situação dramática pela qual passam. No posto de saúde eu pego as fitas que estão em falta e tá esse processo aí que agora a gente não vai conseguir mais pegar, né? E a situação precária não prejudica só quem mora na capital. Eu quero pensar naquela criança ou naquele diabético que está lá no interior de Minas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 7% da população mineira tem diabetes. Desses, apenas 1% consegue fazer o tratamento completo. O básico, com seringas, lancetas, a fita, uma alimentação balanceada e a própria insulina, pode custar até R$ 1.200 por mês. No caso de Jamile, que já perdeu a visão do olho direito e tem a do olho esquerdo comprometida em decorrência da doença, foi preciso recorrer à justiça para conseguir uma bomba de insulina, que custa entre 16 e 20 mil reais. Eu já ganhei a sentença desde 2014 e mesmo assim o Estado está descumprindo uma ordem judicial. Eles precisam de ter essa informação que é muito variada de dia após dia, de hora após hora, como é que está a questão da glicose do indivíduo, para que ele possa tomar então alguma atitude. Eu tenho esperança que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, que não só o meu filho, como todos vão ter o tratamento que merecem e que precisam para viver. E a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que cabe à Prefeitura de Belo Horizonte o planejamento adequado da distribuição das fitas para que não falte aos usuários. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que já iniciou um processo de compras em caráter emergencial e que a situação deve ser normalizada em agosto. O Escritório Regional do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, está analisando 2 possíveis casos de raiva bovina registrados em Uberaba. Eu vou conversar agora ao vivo com a Monique Fernandes, que tem os detalhes. Boa noite, Monique. Boa noite. Os 2 casos não chegam a assustar. A preocupação é que a doença viral ainda causa muitas mortes nos rebanhos do país. A raiva é transmitida através da mordedura de animais doentes ou pelos portadores. Por isso, todo cuidado é pouco.
Os 2 casos de raiva bovina foram registrados no município de Uberaba, um no mês de janeiro e outro mais recente no mês de junho. Com isto, o escritório regional do IMA em Uberaba já está monitorando os 2 registros. A chefe do escritório regional do Instituto Mineiro de Agropecuária IMA destaca o que é feito imediatamente após os casos serem detectados. E a partir do momento que vem um resultado positivo, a gente já orienta o produtor ou as pessoas que entraram em contato com os animais doentes para eles providenciarem a vacinação, né, das pessoas e vacinar o rebanho. Contudo, Deise comenta que estes 2 casos registrados no município não causam surpresa e muito menos coloca os proprietários de rebanhos bovinos em alerta. A raiva na nossa região ela é endêmica, então sempre vão acontecer alguns casos porque o morcego está presente e não tem como a gente eliminar totalmente, a gente faz o controle. Agora, preocupa nas propriedades, se aconteceu a raiva, preocupa com relação à vacinação. Ainda assim, a orientação do IMA é para que os produtores rurais fiquem atentos e tomem as medidas necessárias e obrigatórias de prevenção. Porque se Uberaba existem focos, né, mesmo que sejam focos isolados de raiva, é porque existe um morcego hematófago contaminado com o vírus da raiva. E o morcego a gente sabe que ele vai se alimentar num raio de 10 quilômetros do abrigo. Então, se existem esses focos, a gente orienta que todo produtor de Uberaba faça vacinação contra a raiva. Na segunda-feira eu volto com mais notícias direto aqui de Uberaba. Bom fim de semana a todos. Ok, Monique, bom fim de semana e obrigado pela sua participação. Já em Patos de Minas, a Prefeitura criou um comitê com diversas entidades. A proposta é buscar alternativas para combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Além das secretarias da administração municipal, o comitê também conta com a participação do Conselho Municipal de Saúde, da Câmara e da Polícia Militar. Com mais de 2.000 casos de dengue notificados este ano, o comitê foi criado para evitar uma nova epidemia em 2017. Então ficou necessário, né? Ele achou necessário que montasse então uma comissão que seria responsável por passar todos os dados, a situação das doenças e assim a gente montar ações específicas para cada uma delas e fazer com que a população tenha menos risco de adquirir doenças e até uma evolução para óbitos, né, decorrendo da quantidade do número de casos. O comitê também vai monitorar e criar ações para prevenir a contaminação com o vírus H1N1, já que este ano a cidade registrou 20 casos suspeitos. A gente tem até o momento 20 casos suspeitos que foram coletados material e encaminhados para a FUNED. Mas, infelizmente, com o problema da FUNED de muito caso, né, a gente está aguardando alguns resultados, mas até o momento a gente teve apenas 2 casos foram confirmados de H1N1. Os outros vieram como gripe comum, que é os outros vírus que circulam, ou alguns também não eram nem sintomas de gripe. Então, eles foram descartados. E em apenas 6 meses, Minas Gerais registrou mais de 70 mortes por gripe. O número continua sendo 5 vezes maior do que o registrado em todo o ano passado, quando foram registradas 15 mortes em função da doença. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde mostra que desde janeiro, 73 pessoas morreram por complicações com a influenza A, sendo 51 por H1N1 e 22 não subtipado. Além desses casos, os dados mostram que 2 pessoas morreram por complicações com a influenza B. A cidade de Campo Belo, no centro-oeste de Minas Gerais, continua sendo o município que mais registrou mortes relacionadas ao H1N1, com 5 casos. Já Belo Horizonte aparece na contagem com 2 registros no ano. De julho a setembro, o tempo seco de poucas chuvas marca o período mais crítico de incêndios em todo o estado. É o que você vai ver logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Jornal Band Cidade. Oferecimento Cristal. O encontro da galera fica top. Sabe
aquele sonho que está aí guardadinho? Pode sonhar, Triângulo da Sorte dá. Pode sonhar, Triângulo da Sorte dá. Chegou a hora de tornar realidade. Domingo, dia 17 de julho, tem uma picape Fiat Toro somente no quarto prêmio. Isso mesmo, uma picape Fiat Toro. Confira os prêmios. No primeiro prêmio, R$5.000. No segundo, Mob. No terceiro, outro Mob. E no quarto prêmio, uma picape Fiat Toro. Mais 10 prêmios de R$1.000. Quer ganhar? Compre já! Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Desde criança, todo mundo tem o seu super-herói favorito. Para te salvar dos perigos, te carregar para ver o mundo. Para sempre estar ao seu lado e estender a mão quando você mais precisa. Obrigado, Super Pai. Neste mês, a Clarivox oferece condições especiais para você. Você compra um aparelho auditivo e o segundo sai com até 50% de desconto. Clarivox, o seu herói favorito, merece o poder da audição. Temporada de inverno Supermercado Sinhá. A estação dos preços mais baixos que você já viu. Preços mais baixos que você já viu. Venha aproveitar. Maionese soia sachê 200 gramas, R$1,69 cada. Pizza Pif Paf sabores 460 gramas, R$6,89 cada. Presunto Pif Paf, R$12,90 o quilo. Filé de peito de frango Pif Paf desfiado 500 gramas, R$7,99 cada. Supermercado Sinhá. No Brasil, o professor gasta em média 20% do tempo com disciplina na sala de aula. Isso é muito tempo perdido. Como atleta, eu aprendi que temos que aproveitar ao máximo os treinos, porque cada minuto é muito importante. Quando eu calço a sapatilha, é para me concentrar e treinar mais forte. Na sua escola não pode ser diferente. Respeite seus professores. São eles que vão te ajudar a ser um campeão na vida. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. A produção de cacau no Brasil quase foi dizimada nos anos 80 por causa da doença conhecida como vassoura de bruxa. Agora, um novo fungo que ainda não existe no país também ameaça a cultura. Além disso, a produção foi prejudicada por causa da ausência de chuva. O clima seco afetou as principais regiões produtoras de cacau no país, mas foi ainda mais severo na Bahia, principal fornecedor do fruto. Lá são colhidas 2 safras por ano e a primeira, que normalmente é menor, foi bastante prejudicada e alcançou apenas 95 mil toneladas. Empresas de chocolate chegaram a triplicar as importações da África. Segundo a CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a chuva que está ocorrendo neste mês na Bahia pode dar um alento para a colheita da segunda safra e alcançar 118 mil toneladas. Mas, pela primeira vez, o estado do Pará deve superar a produção baiana com 120 mil toneladas. Nós tivemos uma quebra substancial. Acredito que esteja na faixa de 30% mais ou menos de quebra. Para driblar a ausência de chuva, o produtor Alberto aponta uma saída. Acho que não tem uma outra alternativa a não ser começarmos a irrigar o cacau. A monilha que destrói o cacau é preocupação para o país. O fungo não existe no Brasil, mas já está presente em todos os outros países da América do Sul. A questão da monilíase, ela tem que ser tratada de forma preventiva, né? O maior objetivo nosso é retardar a entrada da monilha. A doença, diferentemente da vassoura de bruxa, ela ataca somente o fruto, ou seja, só a parte econômica, e é violenta, é muito mais violenta que a vassoura de bruxa. E a vassoura de bruxa, doença que quase dizimou a produção nos anos 80, ainda é uma dificuldade enfrentada pelos produtores. A nossa cooperativa com a equipe técnica vem trabalhando para que tenha assistência técnica adequada para melhorar o controle dessa praga. E um evento realizado em Uberlândia reuniu vários varejistas de Minas Gerais. A proposta foi discutir a situação econômica do estado. O setor enfrenta uma desaceleração nas vendas desde janeiro. O comportamento na hora da compra no supermercado mudou. Como Mirella, muitos consumidores deixaram as marcas preferidas de lado pelas mais baratas e estão de olho nas promoções. Eu só compro promoção.
Então, quando eu vejo na televisão que está promoção de alguma verdura, alguma fruta, algum produto, eu vou lá e busco ele. De janeiro a maio, o faturamento dos supermercados de Minas Gerais cresceu 3,18% em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas os negócios perderam força, porque os clientes estão sumindo destes corredores. Apesar das boas vendas, o setor vem desacelerando mês a mês. Em maio, o índice de queda ficou em 1,74% em todo o Triângulo Mineiro, segundo uma pesquisa da Associação Mineira de Supermercados, o que preocupa os varejistas. A economia do Brasil, ela realmente vem casada aí com uma turbulência política que nós não estamos habituados a vivenciar essas duas coisas juntos, e isso gera uma instabilidade em todos. Preocupados em encontrar soluções para este cenário, varejistas mineiros se reuniram na 19ª edição do Cevar. Essa economia cria uma incerteza, cria de certa forma, nós estamos vendo um momento aí de inflacionário, existe um crescimento natural o preço de alguns outros produtos, o poder de compra da população, infelizmente, diminuiu. Isso faz com que realmente desacelere aí o pessoal consome um pouco menos. Para o superintendente da Associação Mineira de Supermercados, este é o momento exato para traçar novas estratégias para atrair e fidelizar os clientes. Para que a gente perceba as oportunidades, a gente tem que estar preparado. Então, o treinamento de equipe é fundamental, o debate entre os empresários, perceber o que o mercado está fazendo, a interação com fornecedores para que você compre melhor. De julho a setembro, o tempo seco e poucas chuvas marca o período mais crítico de incêndios em todo o estado. E os brigadistas de áreas de preservação ficam em alerta e redobram os cuidados para evitar as queimadas. E são eles que vão fazer uma denúncia agora. Com pouca verba e falta de manutenção, os equipamentos usados no combate às chamas não são capazes de evitar tragédias na natureza. O IEF contratou brigadistas para reforçar a proteção de parques nesse período, mas a deficiência de equipamentos e a falta de manutenção continuam sendo uma ameaça. Faltam, por exemplo, bombas costais e sopradores, que são equipamentos de alta eficiência no combate. Ainda de acordo com o biólogo da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, o repasse é feito pelo Instituto Estadual de Florestas e pelo Corpo de Bombeiros, que cuida do treinamento e das atuações. Porém, a verba não tem sido suficiente para a compra de equipamentos. Eu acho que falta política, uma política mais agressiva de todo o estado, envolvendo todos os órgãos. O biólogo explica ainda que o Parque Rola Moça tem 1.300 hectares de terra e não conta com um caminhão autobomba que lança água e é fundamental no combate a incêndios. Os incêndios começam rapidamente, se propagam numa velocidade. Se não tiver água disponível em grande quantidade, água pressurizada que pode ser lançada nas frentes de fogo através de mangueiras, com uma pressão boa, não se consegue segurar, enfrentar esses incêndios. Se a gente não tiver esses equipamentos, todo esse conjunto de equipamentos, a eficiência nas ações de combate ela fica prejudicada. E em nota, o Sistema Estadual de Meio Ambiente informou que o processo de compra e aquisição de equipamentos para o combate de incêndios no estado continua e também as unidades de conservação vêm sendo atendidas conforme a disponibilidade. Disse ainda que trabalha para solucionar todas as pendências para não prejudicar o combate aos incêndios neste ano. E no próximo bloco, tudo sobre a 15ª rodada do Brasileirão. O Band Cidade volta já. A festa tá top, mas pra ficar top mesmo, tá faltando alguma coisa, né? Top! Mas a música ao vivo podia ser mais top também, né? Top! Dá pra ser mais top. Top! Dá pra ser mais top. Tá maluco, rapaz? Vamos ler? O encontro da galera fica top com Cristal. Cristal, essa é top. Beba com moderação. A FAEL tem números que podem mudar a sua vida. 52% é a média de aumento salarial dos nossos alunos. 98% é o índice de satisfação dos alunos FAEL. 100% tem direito à proteção educacional gratuita. 100% mesmo é a certeza de que você está fazendo a melhor escolha. Matricule-se hoje por R$ 99 e garanta descontos especiais das mensalidades.
Fael, 0800 642 6002. Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita fácil e deliciosa que fica pronta em 3 minutinhos. É só colocar a água para ferver. Macarrão instantâneo é bom, mas todo mundo faz. Seja bom mesmo. Saia do comum e faça mais. Curso de criação em duplas, desafios e vantagens. Com Daniela Scatino, ex-Mullenlowe e Léo Burnet Taylor Made. Dia 5 e 6 de agosto. Faça sua inscrição pelo site appude.com.br. Jornal Band Cidade. Oferecimento Cristal. O encontro da galera fica top. O Band Cidade está de volta e o assunto agora é o esporte. O time de futebol americano de Uberaba se prepara para a estreia na Liga Nacional amanhã em São Paulo. Ainda na competição, o Uberaba Zebus joga em casa em agosto e setembro. O futebol americano é um esporte que surgiu em 1869 nos Estados Unidos e vem ganhando força a cada ano. A Super Bowl, que é o campeonato mais importante do país, faturou na final do ano passado aproximadamente 800 milhões de reais só com publicidade. Tanto sucesso que chamou a atenção de uberabenses que montaram um time há 5 anos. Hoje, são 70 atletas de 15 a 44 anos. Bom, o futebol americano é básico, é um jogo de conquista de território. Cada time tem 4 tentativas para andar 10 jardas, que dá mais ou menos 9 metros. Você andou esses 9 metros em 4 tentativas, você ganha mais 4, até chegar no final do campo. Nos últimos meses, os treinos foram intensificados, porque no dia 16 de julho, eles têm o primeiro jogo da Liga Nacional que acontece em São Paulo e enfrentam o Moca. No dia 27 de agosto, a partida é em Uberlândia contra os Lobos. E os 2 últimos jogos são em casa, no Uberabão, dias 17 de setembro e 8 de outubro. A gente está bem animado, né? A gente tem essa parceria com a Funel que disponibilizou o Uberabão para nós. Então vai ser só o 9º estádio no Brasil a receber um jogo de futebol americano, né? Então realmente a gente está muito esperançoso para esse jogo. A gente espera que a população vá lá e torça conjunto. E a expectativa é que o número de torcedores cresça e que eles lotem o estádio e incentivem o time para que eles continuem representando a cidade. Hoje, a crise que o país vive, né, realmente é muito difícil ter patrocínio para futebol americano. Então, hoje, o Uberaba Zebus tem seu sócio torcedor, que é um programa hoje que o time tem. Então, realmente, a gente buscou as pessoas de Uberaba, a ajudar o time, para parar de depender realmente de empresa privada. Agora tem o futebol do Brasil. Pela 15ª rodada do Brasileirão, o Atlético Mineiro vai enfrentar na segunda-feira o Coritiba. O jogo será em Belo Horizonte. A preocupação no Galo é com a contusão de Casares. A notícia caiu como uma bomba. Esse exame confirmou uma ruptura no tendão adutor da coxa. Isso significa dizer que não é uma lesão simples, que é uma lesão que vai demandar um tempo mais longo para se recuperar e que nós não teremos jogador nos próximos 2 a 3 meses. A lesão aconteceu justamente quando era discutida a dependência do Atlético quanto à participação do meia equatoriano. Sem ele, o time ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Cada um pegar 10% do que ele estava fazendo aí e assumir para si próprio, o time evolui, incorporar como equipe, personalidade dentro e fora de casa, dá vida. Casares fez 23 jogos nesta temporada e balançou as redes 9 vezes. No Brasileirão tem a incrível marca de 7 partidas e 6 gols marcados. Por isso, é o artilheiro do time na competição. É o jogador também que mais finalizou a gol pelo clube. Foram 25 chutes, 11 certos e 14 errados. Parece impossível um jogador assim não fazer falta. Procura-se então um substituto para Casares. Dentro das opções, um armador de ofício, Dátulo, mas o jogador segue com problemas físicos. Mas vários outros já fizeram a função numa questão de urgência. No domingo, o Cruzeiro joga fora de casa contra o Fluminense. Para a Raposa, só a vitória interessa. Uma derrota pode decretar a crise. Para ajudar a melhorar a campanha, os reforços não param de chegar.
Rafael da Silva Francisco, o Rafinha, foi apresentado pelo diretor de futebol do Cruzeiro, Thiago Escuro. Aos 32 anos, o baixinho de 1,67 m volta ao Brasil depois de 3 anos na Arábia Saudita e chega credenciado pelo bom futebol mostrado com a camisa do Coritiba. Na Arábia eu também continuei com as mesmas características, né, jogando no mesmo posicionamento. Eu ia conversar com o professor Paulo para ver em qual o posicionamento que a gente possa encaixar melhor para a gente conseguir fazer um bom trabalho aqui no Cruzeiro. Rafinha foi o 4º reforço contratado pelo Cruzeiro nesta janela de transferências. O meio-atacante já está regularizado no BID e se colocou à disposição para enfrentar o Fluminense no domingo. Eu vinha fazendo um treinamento com um preparador físico, né? Claro que não é a mesma coisa com o grupo, estou treinando bem, eu acho que espero estar o mais rápido possível à disposição, espero que já no domingo eu posso ajudar também. Rafinha é mais um que chega para fortalecer o elenco do Cruzeiro, assim como os também recém-chegados Rafael Sobis, Ramon Ábila e Edmar. O desafio do técnico Paulo Bento agora é ajustar o time com o Brasileirão em andamento. Apoio da diretoria não parece ser problema. O outro time mineiro na primeira divisão, o América, joga em casa contra o Santa Cruz também no domingo. Pela Série D do Brasileirão, a URT terá jogo decisivo no final de semana. A equipe já está em Cariacica, no Espírito Santo, para enfrentar a Desportiva. A equipe da Band Triângulo acompanhou o último treino antes da viagem. Antes do treino com bola, uma orientação do técnico Sargento Magela. O jogo contra o Desportiva Ferroviária é decisivo e não é permitido tropeços. A URT está em 2º lugar na tabela de classificação do grupo A12 da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe patense tem 10 pontos, atrás do já classificado Volta Redonda, que está com 11 pontos. Atrás do Pato está o Desportiva Ferroviária, com 7 pontos. Nós temos um jeito de julgar, a gente vem julgando sempre de maneira ofensiva e essa maneira ofensiva que a gente joga tem ajudado muito no setor defensivo, que acaba não sendo sobrecarregado. E a gente não vai mudar a nossa característica de julgar, nós vamos para lá para julgar da mesma forma que a gente vem jogando todos os jogos até hoje nesse campeonato. A URT viaja para Cariacica, no Espírito Santo, com uma vantagem no placar, podendo perder até de 1 gol de diferença. Mesmo assim, o Sargento Magela sabe que o desafio na casa do adversário não será fácil. É um jogo sob pressão, eles estão jogando em casa, a torcida lá está apoiando a equipe, já a gente acompanha nas redes sociais a mobilização que existe para se apoiar o time. Então é um jogo sob pressão, a gente não tem como não existir essa pressão lá. Então, e eles precisam de um placar de 2 gols, então a pressão aumenta mais ainda, a gente tem que entrar muito focado. Um ex-funcionário público de Ituiutaba, na região do Pontal, foi preso pela Polícia Civil suspeito de estelionato. O mandato de prisão foi cumprido após denúncia de investigações. Ao todo, já foram identificadas 11 vítimas do golpe. Segundo informações da delegada responsável pelo caso, Daniela Diniz, o homem oferecia um esquema para aquisição de casas populares e cobrava um certo valor para garantir a entrega das residências em 1 mês. Por hoje é só, uma ótima noite para você, um bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira, 10 para 7 da noite. Agora tem o Jornal da Band. França identifica autor de atentado em Nice. Terrorista era tunisiano. Total de mortos sobe para 84.